Oi, gente! Seguindo os estudos de geografia, nessa aula 2, sobre os aspectos gerais da Europa, abordaremos a parte socioeconômica. Na primeira aula, foi comentado que o número estimado de habitantes da Europa é de 750 milhões. É um número bem alto, mas a tendência é que esse número diminua ao invés de aumentar, como ocorre nos outros continentes, gerando assim um fenômeno chamado envelhecimento demográfico, que é um problema considerado demográfico e econômico. Por quê? Porque ocorre uma diminuição da população economicamente ativa, que pode ser indicada às vezes por essa sigla PEA. Quem é essa população? Os habitantes que costumam ter entre 15 e 60 anos, ou seja, a idade onde são considerados aptos a trabalhar, fazendo assim com que a economia seja sustentada. Mas, com esse envelhecimento demográfico, a gente tem o número de idosos sendo maior do que o número de crianças que estão nascendo. Por isso que ocorre o ocorre a diminuição da população economicamente ativa. E aí aqui eu trouxe um gráfico que geralmente é apresentado quando se fala sobre isso de envelhecimento demográfico, para ilustrar a situação para vocês. Esse gráfico, ele tem aqui uma projeção de população com idade maior de 80 anos em 2050, e aqui a taxa de natalidade da população, então, até 2050. Então, aqui a gente tem população com mais de 80 anos e aqui população de 0 a 4 anos. O que esse gráfico ele mostra? Ele mostra que de 1980 até 2050, a gente está tendo uma diminuição da taxa de natalidade. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo o quê? Que o número de pessoas que estão vivendo por mais tempo, ele está aumentando. Então, geralmente, quando a gente fala sobre isso, a gente costuma falar sobre, às vezes, pirâmide invertida, ou então sobre esse gráfico aqui, que quando a gente fala da taxa de natalidade, ele está sendo mais horizontal, então a gente não tem uma pirâmide certinha. Um outro aspecto importante também, em relação aos países da Europa, é a imigração. Então, isso é um fenômeno que acontece há bastante tempo, porque quando a gente tem principalmente as pessoas de países de norte da África e do Oriente Médio que vão buscar na Europa uma condição de vida melhor. E na maioria das vezes, esse processo ele acontece de forma ilegal. Então, você tem muitos estrangeiros no país. Isso causa o quê? Na sociedade, então, a maioria dos habitantes dos países europeus costumam praticar essa xenofobia, que eu coloquei aqui para vocês como antipatia ao estrangeiro, mas a gente também pode falar como ódio ao estrangeiro, que quer dizer o quê? Que esses países têm os cidadãos cada vez mais contra a entrada dessas pessoas de fora no país e fazendo assim com que as leis de imigração fiquem cada vez mais resistentes à chegada de novas pessoas. Principalmente quando a gente fala dos países do Sudeste Europeu que vocês viram na aula passada. Aqui, para ilustrar para vocês, eu trouxe duas imagens. A primeira é um barco, então, onde a gente tem pessoas tentando fazer essa passagem do Mediterrâneo para entrar nos países da Europa. E essa outra aqui é uma notícia da Folha de São Paulo. Eu estou gravando essa aula para vocês. Hoje é dia 13 de julho, então essa notícia aqui é do dia 12, é bem recente. Falando sobre Portugal pode ser uma nova rota de barcos com imigrantes do norte da África, que não está aparecendo a manchete toda. Mas é só para mostrar para vocês que esse é um assunto que costuma cair bastante quando a gente fala de atualidade também, porque é uma coisa que não parou de acontecer ainda. Esses casos ainda são comuns e só fazem com que as fronteiras para a chegada de novas pessoas fiquem cada vez mais estreitas. E aí, falando um pouquinho mais diretamente sobre a parte de economia, lembram a aula de Revolução Industrial? Foi uma das primeiras aulas de geografia.
Não sei se vocês se lembram, mas a Revolução Industrial ela teve o seu início na Europa. Então, atualmente, a economia do continente ela se divide entre parques industriais muito desenvolvidos, que permitem também o uso dessa tecnologia na agricultura e na pecuária. E como que funciona então a economia em cada região? Na Europa Ocidental, que a gente tem os países ali, Alemanha, França, Reino Unido, a gente tem uma das economias mais fortes da Europa, sendo também a maior região econômica, que tem uma grande concentração então dessas indústrias e um sistema de transportes moderno e rápido, que permite a intensa circulação de mercadorias e de pessoas. E na Europa Centro-Oriental, que é onde tem os países da antiga União Soviética, vocês vão estudar um pouquinho melhor depois, a gente encontra então os menores índices socioeconômicos e grande diferença de renda. A sua economia gira então em torno mais de indústrias de pesca e de base e atividades extrativistas e agrícolas. E aí também as imagens, então, para ilustrar para vocês, é sempre bom ter imagens quando a gente fala desses assuntos de geografia, porque muitas vezes as questões colocam uma imagem e pede para você explicar sobre o que ela se refere. Então, é bem importante vocês conseguirem associar essa imagem a esses diferentes contextos. Aqui, então, coloquei uma foto para vocês da Revolução Industrial, então, que é aquilo que a gente tinha de começar a ter os processos fabris, várias pessoas numa linha de mão de obra. E aqui uma imagem de uma linha de automação de carros da Alemanha, onde a gente consegue ver que é um processo muito mais automatizado, mas que também é muito grande, muito forte quando a gente fala da economia da Europa. E aqui são dois exemplos do que seria mais a economia na Europa centro-oriental, que é o que a gente coloca como uma economia um pouco mais fraca, não gira tanto dinheiro quanto na Europa ocidental, que aqui é um exemplo aqui da parte de agricultura e aqui da parte de pesca. E aí, então, a gente fecha essa aula falando um pouquinho, bem pouquinho sobre a União Europeia. Então, de acordo com o Banco Mundial, o PIB da União Europeia é de aproximadamente 21 trilhões de dólares, o que faz deles o maior bloco econômico do mundo. Então, eles superam, assim, os Estados Unidos, é o único bloco econômico que está acima dos Estados Unidos, e então gira muito dinheiro. E para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que é a União Europeia, quais são os países envolvidos e como ela funciona hoje, até a próxima aula. Então, fiquem atentos e continuem seus estudos. Boa aula, pessoal!